uma ajudante. É, filha? Vai ajudar a mamãe? Vai lá com o papai, vai. Então, um bom ano para nós, né? Estamos iniciando aqui as palestras. O Silvio não conseguiu chegar semana passada, então vou dar abertura. E eu pensei em colocar um pouco sobre essa renovação, né, que o ano traz. Então, trazer um pouco sobre o pensamento, porque nas passagens de ano, a gente tem a tendência a renovar, né, os votos conosco mesmo, né? Para um novo ano eu vou fazer, né, mudanças, a partir desse ano eu vou né, fazer um regime, eu vou mudar de emprego, eu vou fazer uma vida nova. E na verdade tudo isso depende do nosso pensamento, do quanto nós elevamos o nosso pensamento e quanto a gente também deixar próximo aí de influências ruins. Porque nós temos tanto influências boas quanto influências do mal. E nessas situações é muito fácil distinguir quando a gente consegue manter o nosso pensamento no bem, né, na paz, e dentro de um metrô, de um trem lotado, fica mais difícil para conseguir manter. Quem pega sabe, né, a sintonia aí da parte do bem. O Silvio brinca, né, que não é aqui que acontece, né, só lá no Jabaquara, mas na verdade não tem como a gente negar o quanto é difícil para nós aqui da Zona Leste ficarmos nas vibrações positivas no caminho do bem, aí dentro de um metrô lotado, um trem lotado no pico, né, bem no pico, né, do trânsito. Eu até brinquei no curso, não sei se a Clara estava, que essa força do pensamento me ajudou a conseguir entrar, né, em um dos trens, né, que eu não estava conseguindo, eu estava atrasada para o serviço, eu sempre volto para Goianás e eu não conseguia entrar dentro do trem. Eu falei, meu Deus, Senhor, tem uma boa alma aí dentro que me ajude a entrar, senão eu não conseguia, porque tem algumas estações aqui na região que você não entra, né, fica bem apertado. E uma boa alma me ajudou, me segurou, eu consegui ficar lá dentro do trem. E é realmente a gente tentar sintonizar os pensamentos positivos, mesmo nessas situações que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, energias boas vai atrair bons espíritos, vai trazer mais saúde, mais equilíbrio e abre mais portas para o bem e para o amor. Ao contrário das energias ruins, né, que vai atrair maus espíritos, doenças, desequilíbrios e também abre portas para o mal e para o ódio. Então, aquele dia que a gente fala que levanta com o pé esquerdo, não dá tudo errado? Você fala, hoje eu não deveria nem ter saído de casa. Eu deveria ter ficado em casa. Eu não deveria ter saído. E é nessa hora que nós precisamos nos policiar, né? Porque se levantou assim, a tendência do dia é assim, porque nós vamos em busca das energias negativas. Sem perceber, nós vamos em encontro com essa energia. E aí parece que tudo acontece com a gente. Aí fala que Murphy é parente, né? Alguns conhecem, né, a tal da lei de Murphy, né? Que tudo que tem que dar errado vai dar errado. E aí isso vai atraindo, né? A gente vai ter esses pensamentos e a gente atrai. Então é sempre bom nós tentamos expressar os nossos pensamentos aí no nosso campo íntimo, né, na nossa intimidade, tentar sempre pensar, né, na ideação, nas palavras, na atitude que nós temos, que aqui ele fala de uma forma mais científica, que criamos formas, pensamentos e imagens moldes, que é parecido com a televisão, que transporta para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Então, André Luiz também fala aqui, né, no livro Os Mecanismos da Mediunidade, que de igual maneira, até certo ponto, o pensamento reformula-se em ondas, de cérebro em cérebro, quando a corrente de elétrons, que é transmissor e receptor em televisão. Então imagina como que a televisão, a imagem da televisão chega até a nossa casa. Então é muito sutil, né,
É difícil até para a gente imaginar. Então, para que a gente pudesse entender esse mecanismo do pensamento, eles compararam com a televisão, na transmissão, que a televisão está aqui no Brasil, transmite para o mundo inteiro, né, as suas imagens. E muitas vezes, não sei quem já tiveram isso, né, de você pensar muito na pessoa, de repente a pessoa liga. Ou você está pensando em fazer alguma coisa, em falar aquilo para aquela pessoa vem e fala aquilo com você. Então não é magia, são essas transmissões. Então, tanto essas correntes que nós ligamos para o bem, há também ligações para a parte ruim. E isso que a gente precisa se focalizar, ficar mais atento. Então, essas oscilações mentais, né, que entram em combinação espontânea com as ondas, né, dessas intimidades, tanto encarnadas quanto desencarnadas, e elas vão buscar pelos mesmos interesses e inclinações. Então, como eu falei, o que nós pensarmos está ligado conosco e com os outros, tanto encarnado, né, que são as nossas pessoas, que são a nossa volta, quanto os espíritos que já desencarnaram, né, e que também vão ligar com o que a gente pensa. Então, se eu estiver pensando coisas boas, pensamentos bons, quem que vai ligar conosco? Quem que vocês acham que vão ficar conectados com a gente? Se a gente tiver com pensamentos bons, espíritos bons. Agora, se eu estou com a raiva, eu estou nervosa, quem é que vai se conectar? Aqueles que querem, né, agir através disso. Que não pode, ele não pode agir com raiva, não pode agir com a raiva. Então, aí, o que ele vai fazer? Ele vai se ligar através daquele espírito. A mesma coisa que a gente sempre fala, quando a gente tem, por exemplo, a questão da bebida, né? Do bar, quem que está lá junto com aqueles espíritos, né? Com os encarnados? Aqueles outros que já desencarnaram, que infelizmente não descobriram ainda o seu caminho, estão aqui perdidos e querem fumar, querem beber. Então ele vai se ligar com aquele espírito encarnado para conseguir fazer, para conseguir ter esse prazer aí físico, que ele não consegue mais por já não estar mais aqui, por ter falecido. Mas ele ainda está perdido e infelizmente ele ainda acha que precisa daquilo. Então, as nossas conexões vai de acordo com os nossos interesses e com o que a gente faz. E o poder para isso está em cada espírito. Nós vamos definir como nós somos. As nossas vibrações vai definir como vai ser minha personalidade, como que vai ser a minha mente. Então existem aquelas pessoas que são mais melindrosas, que reclamam de tudo, né? Vai ter uma parte que eu vou falar que a gente tem que parar de reclamar. Porque quanto mais reclama, mais a gente atrai. Então tudo vai depender de como eu vou olhar, de como eu vou perceber a vida. Isso influencia bastante. E a vibração que nós temos tem bastante poder. E o que é importante aí com as energias negativas? Elas só são combatidas, o mal será combatido com o bem. Então nós vamos conseguir combater o mal com o bem. Então é importante que nós consigamos equilibrar o nosso sistema, né? Nosso centro de forças, nossos chakras, tentar equilibrar praticando o bem, o amor, a caridade. Isso vai fazer com que a gente consiga evoluir, né? Com que a gente consiga encontrar um caminho aí do bem, né? Então, tá sentindo que o dia não vai ser bom? Então, para, né? E ora, e pensa, né? Por que eu tô assim hoje, né? Eu vou querer manter o meu dia assim ou eu vou mudar, né? Então, cabe a cada um fazer essa mudança. E uma das possibilidades para que isso aconteça, para que a gente consiga manter esse pensamento sempre de forma mais positiva, é a vontade. E eu achei interessante quando eu joguei no Google a palavra vontade e saiu essas duas imagens, né? Então acho que dá pra ver aqui que é uma criancinha, né, com um urso, e
E aí estava escrito: nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de vencer for maior. E aqui do gato, né, que o segredo da força está na vontade. E na verdade ele se sente por dentro um leão. Né? Então o princípio de tudo, do nosso pensamento, da nossa ação, está na vontade. E a vontade, ela se manifesta de muitas formas. Né? Ela iniciou com a nossa vontade primitiva, aquelas necessidades naturais, né? Foi evoluindo para a vontade prazerosa, até a gente ter a vontade de autodomínio. E aí essas forças são demonstradas através das nossas ações. Né? Então o desejo do bem, a força do pensamento, a prece, é um ciclo que uma coisa vai levando a outra e vai se chegando aí até a vontade de fazer algo, a vontade de ter a mudança. Alguma dúvida? Não? Pode falar. Porque às vezes, né, a gente está tão, naquele dia você está tão, no dia que você falou, parece que tudo dá errado, né? E é tão, o sentimento nesse dia é tão grande que você não consegue sair daqui. O que você sugere para a gente sair disso? O que a gente pode fazer além da prece? Porque às vezes você já está sendo obsediado, talvez durante a sua noite você foi em alguns lugares que não foram muito bons por um motivo ou outro, né? Às vezes nós médicos vamos lá para trabalhar e de repente a gente acorda não muito bem, né? Porque você traz uma carga disso tudo. Então, para ajudar o pessoal aí atrás, alguns de nós já sabem o que tem que fazer. Mas o que é legal, além da prece? Porque às vezes você tenta fazer a prece e você não consegue. Tá? Porque tem outros irmãozinhos ali perturbando e não deixa. Então, além da prece, o que a gente pode fazer? Então, acho que é um conjunto do que o livro mostra, né? Que primeiro vem a vontade, né? E as outras que vão se seguindo para conseguir fazer esse conjunto, para você conseguir se equilibrar. Né? Eu acho que é o conjunto Ele primeiro explica a vontade. Você tem que ter essa vontade, né? Que isso vai movimentar. Aí depois dessa frase do Chico vai aparecer a prece. Então, o Chico, ele coloca que quando demonstramos boa vontade, aceitação, os benfeitores da vida maior nos auxiliam a descobrir o caminho. Então, é importante estarmos abertos também, né? Porque a espiritualidade, que os mentores estão nos propondo. Né? E quando nós estamos abertos e demonstramos essa aceitação para aquilo que está vindo, o caminho vai surgir. Então, acalmar o coração, a ansiedade, um dia de cada vez, que é algumas coisas que vão vindo aqui durante a palestra que eu vou colocar, que vai ajudar a encontrar, né, o caminho de volta nessa angústia, nesse dia que é mais turbulento. Então, essa é do livro dos Espíritos, do Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Né, então, uma passagem quando ele fala da transmissão do pensamento como corrente fluídica. Então, dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, ele aqui assemelha a musiquinha que a gente escuta. Do mesmo jeito que a gente escuta uma música, né, no rádio, se você fizer essa corrente fluídica com o seu pensamento, ela pode chegar, né, em prece, em oração, que é o que eu vou entrar, para os espíritos superiores, para aqueles que precisam receber aí a sua mensagem. É muito sutil, a gente não consegue, não é palpável, né, não é uma coisa que a gente vê, ou não sei quem tem a mediunidade mais de visão, provavelmente veja, mas é muito sutil. Né? Mas com esse pequeno exemplo que eu falei, de a gente pensar numa pessoa, a pessoa ligar, essas coisas simples, você percebe que se for de coração a prece, né, o poder da prece, vai chegar. Né? A nossa oração vai chegar até ele, como ele falou, né?
na palavra da dona Deise, não duvide. Não duvide de Deus, não duvide da espiritualidade que está sempre ali te amparando. Então aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo tem a pergunta onde se encontra o poder da prece, no pensamento. Então está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem de lugar, nem de momento, nem em que seja feita. Não importa onde esteja, o que importa é que seja de coração, que seja fervorosa, que ela, criando o hábito, a qualidade desses pensamentos vão melhorar e vai chegar até o Criador. Então, quanto mais a gente tem a fé, quanto mais a prece for verdadeira, não importa como seja, né? Precisa ser Pai Nosso das Horas do Caso, né? Com medo, né? Você que com medo, você reza, nem sabe o que está rezando. Se rezar o Pai Nosso devagar, já se perdeu, não consegue achar o caminho. Mas se você fizer, obrigado Senhor pelo dia de hoje, pode ter certeza que se for de coração, ela é muito mais válida do que aquela prece que é feita sem pensar. Por isso que o pensamento é o poder, né? O poder de chegar até o mais sublime, né, do amor de Deus através da oração. Na realidade, né, Júnior, o mais importante é sentir a prece que você está fazendo, né? E esse sentir vem junto com o pensar, porque se você não estiver conectada, né, com essa rede, com essa emoção, com o amor, você não vai conseguir se estabelecer. Né? Tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser interno. E às vezes a gente com medo não acontece. Eu já tive. Bom, acho que já fui... Quem não teve medo aí, né? E faz às vezes aquela oração correndo, fecha os olhos, não abre o outro, para ver se não tem nada perto mesmo. E sem perceber a gente faz, depois a gente pensa assim, calma, mas se eu estivesse tranquila, não ia ser assim. Né? Simplesmente falar eu confio no Senhor já ia acalmar. Então, acho que está aí a diferença, né? Da prece que pode chegar até o sublime amor aí de gerar esse amor sincero, esses pensamentos bons, quanto nos acalmar, né? Porque a prece também acalma, né? Eu trabalho na área da saúde, então sempre busco aos pacientes a religiosidade. Qual é a sua religiosidade? Então vai em busca, né? Cada um tem o seu lugar que você se sente bem, então é importante, principalmente no momento de doença, estar mais próximo da sua espiritualidade, da sua religiosidade, porque isso vai fazer com que você consiga manter uma força, uma fé e acreditar em algo maior, de que tudo vai se resolver. Que isso a gente vê bastante na área das doenças, o quanto isso influencia bastante. Então aqui Allan Kardec também, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala, né, que um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com os quais nada tem ao coração. Bom, confirma o que a gente estava aqui falando. Então, quando está dentro do coração, quando está sentindo aí verdadeiro, o quanto isso faz a diferença. Então, não importa para quem seja, né? Às vezes só até o fato de você na rua orar para aquela pessoa, aquilo também pode chegar ali até Deus, né? Não sei se vocês assistiram o Nosso Lar. Alguém não assistiu o filme Nosso Lar? Não? Então é muito interessante que lá André Luiz, né, que é o primeiro livro da série do André Luiz com Chico Xavier, né? E lá tem é como se fosse uma câmera, né, um lugar assim bem grande, para quem não assistiu, onde as pessoas vão ver as preces das pessoas, né? Aquele que orou por você, né? Que é uma oração da pessoa. E André Luiz, como era muito descrente, ele não acreditava em nada daquilo, né? Ele foi lá para ver se alguém orou por ele, se tinha oração, que poder era esse. E quando ele liga uma televisãozinha, né, mesmo, né, que eles colocaram para a gente entender, a única oração que tinha era de uma senhora que ela atendia o marido dela de graça.
E a senhora orando por ele, né? Para Deus, agradecendo pela consulta, que ele era médico, e que Deus pudesse interceder por ele a todo momento aí da sua vida. Ele, muito comovido, volta ao passado, volta à vida dele encarnatória e percebe que ele atendia de mau gosto essa pessoa, porque ele era totalmente diferente dela. Ele era bem cético, bem voltado ao financeiro. Ele não tinha nada do que ele começou a aprender. Na verdade, tanto é que ele aprendeu junto. Ele escreveu, né, os livros com o Chico, né, e ele aprendeu junto. Então ele volta e fala, nossa, ele só atendia porque a secretária dava um empurrãozinho, né? Sabia que o senhor estava ruim, enfiava ele na agenda, e ele atendia com muito mau gosto, porque ele não ia receber daquela pessoa. E aí, quando falece, quando chega lá na espiritualidade, se depara com um pagamento único, né? Que nem prece de mãe, de pai, de esposa, não existia. A única prece que existia era dessa senhora, essa prece fervorosa, agradecendo pelo auxílio que o esposo precisou ter no momento ali da passagem da doença que ele tinha. Para quem não viu também, antes disso, essa senhorinha já tinha desencarnado antes dele. E reconhece ele lá no nosso lar. E ele tenta fugir dela, né? Se recorda.